Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. História de amor, mas com uma surpresa incrível, fantástica. Seria uma decepção? Não posso adiantar, não quero dar spoiler. Eu quero que você ouça essa história de amor do começo até o fim. Uma coisa eu te garanto, você vai se surpreender. Eu gostaria que você escutasse do comecinho até o fim. Mas antes de eu começar a história, queria lembrar que Deus fez você pessoa com perfeição. Você é uma pessoa perfeita. Deus te fez assim com perfeição. E Deus está dizendo para você: você pode ser aquilo que você quiser, pessoa. Ora, se você pode ser o que você quiser, então seja gentil. Até porque a gentileza gera mais gentileza. E tenha certeza que quando você pensa que você está ajudando, você está se ajudando em verdade. O ajudado é você sempre. Você não acha bonito quando você vê alguém ajudando alguém? Copie esse gesto. Ele é espetacular, ele é maravilhoso. E se sobrar gentileza, manda um valeu demais aqui pro Paulinho Pessoa. Isso tem ajudado tanto o canal, sabe? Nós queremos montar o nosso estúdio, nós estamos prosperando. A gente quer crescer, contratar pessoas. Então, para isso, eu dependo única e exclusivamente de você. Nos ajude. Tudo pronto? História de amor, eu sei que você gosta. Vamos nessa? Começou! Sim, Paulinho, boa pessoa, minha mãe ficou toda orgulhosa quando o pastor Benjamin, ele praticamente se convidou para vir almoçar na nossa casa. Ele era o pastor que tinha substituído ao pai na igreja que nós frequentávamos. Ele tinha 31 anos. Era um homem bonito, sabe? Moreno, dos cabelos grossos e fartos. Ele era um homem extremamente belo. Tinha 31 anos. Olhos graúdos, muito eloquente. Falava muito bem. Era um estudioso e profundo conhecedor da Bíblia. E como ele ainda era solteiro nessa idade, muita gente, sem dúvida, ia para a igreja só para cobiçar o pastor Benjamin. Ele era, sem dúvida, extremamente cobiçado pelas moças que frequentavam a igreja. Em verdade, a maioria que ia lá, eu acho que era para isso. Não ia só na igreja pela fé, mas sim com o objetivo da proximidade com o pastor. E sendo muito honesta, eu mesma fazia parte dessa turma. Eu era uma delas. Sim, eu estava com 25 anos de idade. E eu alimentava uma esperança de ser vista, de ser notada, de ser percebida pelo pastor Benjamin. Mas no sábado, quando nós estávamos na igreja, eis que Benjamin surpreendeu. Irmã Deusa, um minutinho, quero falar com a senhora. Tudo bem, irmã? Amanhã, minha varoa amada, amanhã, domingo, eu estou sem lugar para almoçar. E eu fiquei sabendo que a irmã cozinha muito bem. Mineira, né, irmã? Mineira. Fiquei sabendo que a senhora cozinha muito bem. Será que a irmã poria à mesa de sua família esse humilde pastor que vos fala? Ô pastor Benjamin, é sério o que tu dizes? É sério? Porque olha,
Se for sério, sua cadeira já estará reservada em lugar de honra junto à nossa mesa, a mesa de toda a nossa família. Pois, varoa, pode me esperar, porque amanhã, na hora do almoço, eu estarei em sua casa. Chegarei por volta do meio-dia, mas a irmã fique à vontade para servir o almoço na hora de costume lá da sua casa, da sua família. Eu lembro que a minha mãe perguntou em quantas pessoas eles iriam, mas o pastor respondeu que iria só ele. Só ele. E desse momento para frente, a minha mãe não falava noutra coisa, porque tudo agora eram os ensaios, os preparativos para o almoço de domingo. Mas a minha mãe, ela não era a única empolgada com aquela visita, não. Eu também estava e muito empolgada, porque ultimamente eu estava vidrada em observar o pastor Benjamin. Eu o vinha paquerando, Deus me perdoe se isso for pecado, mas como eu já falei aqui, ele era muito bonito, sabe? E se pecado fosse, eu também não era a única a pecar. No que amanhece o domingo, a minha mãe se levanta e começa com todo o seu esmero e capricho no preparo de tudo o que ela pretendia fazer. Meu pai foi ao supermercado com a lista do que faltava para que tudo saísse a contento. E eu já comecei a pensar numa roupa. Eu queria ficar bem bonita. Aliás, eu queria ficar o máximo que eu pudesse bonita, para que quando o pastor Benjamin chegasse, pudesse perceber, pudesse me notar, pudesse olhar para mim com os olhos diferentes. No fundo, algum anjo me avisava que eu devesse de fato me preparar, porque aquela vinda à nossa casa não seria à toa. Havia um motivo, e quem sabe o motivo fosse aquele: tomara, pedir a minha mão em namoro. Tomara! Mas peraí, não houve um aviso anterior? Não houve uma preparação? Sinceramente, não. Mas havia uma paquera, sabe? Havia sim uma troca de sorrisos. Havia uma troca de olhares entre mim e o pastor Benjamin. Ele era um homem extremamente sensível e inteligentíssimo. Logicamente que ele já tinha percebido o quanto eu gostava daqueles flertes lá da igreja. E isso era tudo o que havia antes. Mamãe, ela não queria errar. E como boa mineira, ela faria a sua famosa costeleta de porco, acompanhada por couve, arroz, com tutu. Era muito bom. E de sobremesa, ela fez a sua receita infalível de pudim. Tudo muito simples. E o doce de leite em casa nunca acabava. Sempre tinha aquele doce de leite bem cremoso, com aquele pedaço de queijo mineiro. Tudo muito simples, mas feito com muito amor, porque o objetivo era agradar ao pastor Benjamin. 10 para o meio-dia, ele estacionou o carro em frente à nossa casa. E como eu já estava ligada, eu corri para recebê-lo à porta. E ao me ver, ele fez então um primeiro elogio que me fez acreditar ainda mais em tudo o que aconteceria naquele domingo. Cloé, esse é o meu nome, diferente, né? Meu nome é bíblico. Cloé, como você está linda, Cloé. Cloé, você está linda demais. Muito obrigada, pastor Benjamin. Seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Quando ele entrou, meus pais e o meu irmão já o esperavam no alpendre de casa. Ele, muito simpático, foi até a cozinha e dizia que o cheiro havia se espalhado por toda a vizinhança. E quando ele dobrou a esquina com o carro, suas narinas foram invadidas pelo aroma da melhor comida mineira. Ele elogiava a mamãe e ela ficava toda orgulhosa, enquanto a mamãe
dava lá os seus finalmente na cozinha, na comida, na costeleta, na canjica, na couve ou no couve, como queiram, no arrozinho, no tutu. O pudim já estava pronto, e o doce de leite também. Eu fiquei na sala, conversando com o pastor. No momento, o meu pai e o meu irmão também estavam presentes na sala. Mas depois, praticamente juntos, eles se levantaram e saíram. Quando o pastor viu que ficamos só eu e ele lá na sala, ele então se aproveitou e falou: Cloé, eu quero te dar um aviso, se prepare, porque o motivo da minha vinda aqui hoje é você, Cloé. Eu só espero que eu esteja fazendo a coisa certa. Tomara a Deus que eu esteja fazendo tudo da melhor maneira do mundo. Para ser sincero, nessa hora eu emudeci. Quando ele falou assim comigo, eu emudeci. Eu pensava mesmo que eu fosse o motivo da ida dele lá em casa. Mas eu estava longe de ter essa convicção, essa certeza. Mas agora eu tinha escutado do próprio pastor Benjamin. E se eu era o motivo da ida dele em casa, só podia ser para a realização de um desejo que eu já nutria com todas as forças do meu coração. Fiquei meio que paralisada. Houve um momento que eu até me belisquei. Será que eu estou sonhando? Bateu a dúvida, será que eu estou sonhando? Era tudo real, era tudo verdade. E se podia ouvir então as batidas mais fortes do meu coração. Como também, minutos depois, se fez ouvir a voz do meu pai José. Pastor Benjamin, pastor, por favor, venha se sentar. A mesa já está posta. Por favor, pastor. Ele, se colocando de pé, agradeceu e disse: Seu José, essa é a melhor hora do dia. Ainda mais aqui, estando na sua casa. Casa de mineiros. Benjamin, com toda a nossa família reunida, ele fez então, antes de começarmos a comer, a oração de agradecimento. Linda oração, breve, mas profunda, que dizia assim: Dignai-vos, Senhor, abençoar o alimento que vamos tomar, para melhor vos servir e amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quero repetir essa oração, que eu achei ela muito bonita. Quem sabe você possa repeti-la em casa antes da refeição. Dignai-vos, Senhor, abençoar o alimento que vamos tomar, para melhor vos servir e amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois, pastor Benjamin fez questão que papai se servisse primeiro como o dono da casa. Em sequência, todos se serviram. E os elogios eram repetidos quase que a cada garfada. Não, a comida realmente estava muito gostosa. Uma delícia. O pudim de sobremesa, espetacular. Mas, findo o almoço, era chegado o grande momento. Muito bem, meus caríssimos irmãos, José e Deusa, Saul, um filho de valor também aqui à mesa. Cabe-me comunicar à família, e não apenas comunicar, mas também saber se há alguma coisa em contrário, alguma coisa que possa impedir, pois o que eu estou prestes a fazer, embora dependa diretamente da palavra da Cloé, é necessário contar com o apoio de todos vocês, de todos os presentes, porque a união de uma família é fundamental para o sucesso daquilo que eu pretendo. Vocês sabem que eu não sou mais um menino. Já tenho 31 anos. E se eu faço agora com muita seriedade. Eu quero, perante vocês, pedir a mão da Cloé em namoro.
É isso. Pronto. Vim para falar e falei. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, estava acontecendo o que eu sonhava. Um olhava para a cara do outro sem acreditar direito no que se ouvia. Antes até de haver uma resposta, ele, pastor Benjamin, se dirigiu agora a mim. Mas, como eu falei antes, Chloé, a resposta de todos será muito importante. Mas a sua agora é fundamental. Bem, gente, eu nem preciso dizer, mas o que se ouviu a partir daí foi uma repetição de sim, 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 sim. Foi um domingo aquele para lá de especial, que marcava profundamente para mim, mas também para toda uma família, o início de um namoro e que estava fadado sim a acabar em um casamento. E por conseguinte, na formação de uma outra linda família e unida família. Essas eram as nossas sinceras expectativas e quase uma certeza. Então, ali naquele domingo, Chloé, que sou eu, se tornara namorada do pastor Benjamin, ela, 25 anos, ele, o pastor, 31 anos, em idades maduras o bastante para partirem para o casamento. E ainda se somava a isso a tradição evangélica de namoros breves, né? O povo evangélico não é muito adepto de namoros longos, não. O namoro do evangélico é curto, é breve. Tanto que, 3 meses depois desse domingo, eu e o pastor Benjamin ficamos noivos. E embora ainda não houvesse uma data determinada, já falávamos em casamento. O Benjamin, ele não era o meu primeiro namorado, não. Antes dele, eu havia tido 3 outros namoros. Era então de se imaginar que eu não fosse aos 25 anos mais virgem. De fato, eu não era. Embora a Bíblia pregasse outra coisa. Mas afinal de contas, quem é que segue a ferro e fogo os preceitos bíblicos? Fica a pergunta no ar. Olha, sinceramente eu acho que ninguém. O namoro com o Benjamin vai muito bem. Ele tem um beijo espetacular, maravilhoso. E eu vou me perdendo numa paixão desenfreada, sem fim. Num espaço muito curto de tempo, eu já me via totalmente dependente dele, do Benjamin. Tanto que eu queria um pouco mais além daqueles beijos. Não preciso ser explícita aqui. Eu sou movida por pessoas adultas e vocês sabem perfeitamente o que eu estou querendo dizer e o que eu buscava tanto, o que eu tanto queria a mais com Benjamin. Mas percebo que ele, o pastor Benjamin, se limita ao beijo. Essa era a medida. Até ali, até o beijo, ele se permitia. Até o beijo, sim. Mas ele fazia questão de não ir além do beijo. E eu, mulher apaixonada, na força, na juventude dos meus 25 anos, querendo algo a mais. Mas peraí, ele não é qualquer um, ele é um pastor, Chloé. Vai ver que, devido à sua responsabilidade cristã, ele entendesse que sexo antes do casamento, de fato, sei lá, fosse um pecado. Sim, podia ser esse o real motivo. Mas eu vou enfiando na cabeça que também poderia ser um outro motivo. E esse outro motivo me preocupava. E se ele imagina que eu seja virgem? E aí ele quer me respeitar. Ele quer que eu me guarde para a nossa noite de núpcias. Verdade. Isso é uma verdade. Poderia esse ser um motivo? E se realmente fosse? Caramba, isso já não correspondia à realidade, era falso esse motivo. Porque
Eu havia deixado lá para trás a virgindade. Quando eu nem tinha ainda completado 18 anos, eu perdi a virgindade com o primeiro namorado. Eu achei que o Benjamin fosse descobrir isso de maneira natural e dentro do nosso relacionamento. Mas quando vi que ele se impunha o limite do beijo, eu fiquei deveras preocupada. E aí eu enfiei na cabeça: esse homem não pode e nem merece ser enganado. Ele tem que saber que eu não sou mais virgem. Se por limites impostos ele não pode descobrir isso naturalmente, ora, então eu vou ter que falar. Eu não posso permitir que ele esteja enganado. E eu vou ficar com muito medo de mentira, porque eu também sou inimiga da mentira. Então eu cheguei no Benjamin para uma conversa séria e disposta a falar sobre o meu passado. Benjamin, eu estou apreensiva, nervosa, estou nervosa mesmo. O assunto é delicado. Benjamin, você é o homem da minha vida e cada dia mais se torna. Você é aquele com quem eu quero me casar e construir a nossa família, tendo os nossos filhos. Mas há algo que eu preciso lhe falar. Você sabe, eu já lhe falei, eu tive namorados antes de você, Benjamin. Sim, Chloé, sim, é verdade. Você já me falou sobre isso, e se esse for o assunto, fica desnecessário você seguir com ele. Não, sim, quer dizer, sim e não. O assunto é esse, mas não é exatamente o que eu preciso te falar. E o que é, meu amor, que você precisa tanto me falar? Benjamin, olha, é que eu não sou mais virgem, sabe? Eu não sou mais virgem. Eu falei e fiquei aguardando a reação dele. Sinceramente, até me preparei para o pior. Mas não, ele reagiu bem, quero dizer, reagiu com naturalidade e falou: Chloé, escuta, o que passou para mim, passou. Deixemos lá no passado o que é do passado. O que importa para mim, Chloé, é a nossa vida juntos. O que nós começamos a construir há alguns meses. Isso é de verdade o que importa para mim, sabe? Isso é o que vale para mim. Nossa, gente, era tudo o que eu queria escutar. Como eu me sentia bem após essa conversa. Às vezes, e por mais errado que isso seja, eu me sentia meio que enganando, sabe, o Benjamin. Mas agora não, agora ele sabia de tudo. Agora ele sabia de tudo e honestamente, eu pensei que depois dessa conversa, ele fosse até avançar nos carinhos. Já que isso era o meu grande desejo, pensei que ele fosse além dos beijos. Mas não, ele não mudou nisso. Os seus limites para comigo eram os beijos. Mas agora eu entendia isso como sendo uma convicção religiosa de fato dele. Isso não tinha mais nada a ver com aquilo que ele pudesse imaginar a meu respeito, porque eu deixei tudo claro. Portanto, agora eu estava revestida de grande segurança no meu agora noivado com Benjamin. Eu estava segura, sabe? Eu tinha falado para ele de maneira aberta tudo o que se passara comigo. Eu esperei que ele fosse descobrir de outro jeito, mas eu precisei falar. Tudo bem, tá dito. Então eu me sentia muito segura. E foi exatamente por me sentir assim tão segura que o mundo se abriu sob os meus pés. Sim, o mundo se abriu sob os meus pés. Quando naquele dia ele me comunicou que estava tudo terminado entre nós. Como assim, Benjamin?
Como assim? Eu não estou entendendo. O que houve? O que eu fiz? Você não fez. Não se culpe, Cloé. Você não fez. Nada é com você. O problema sou eu. Benjamin, fala a verdade. Foi porque eu lhe revelei que eu não sou mais virgem? É isso? Não. Você sabe muito bem que eu não posso jurar. Eu sou pastor. Mas eu lhe digo diante da Bíblia, isso não tem nenhuma relação com essa minha decisão, sabe? Já lhe disse, o problema sou eu. Eu não estava bem certo se de fato era mesmo chegada a hora de me casar. E depois eu pedi uma direção a Deus, e Deus foi claro na sua resposta. Ainda não. Eu não me devo casar. Ainda não. Eu não quero me casar mais nesse momento. Você me entende, Cloé? Mas, Benjamin, escuta. Eu nunca lhe cobrei sobre isso de casarmos agora e nem daqui a pouco. Eu posso esperar. É lógico que eu posso esperar e posso esperar o tempo que você achar necessário para isso. Não, Cloé, não é justo. Até porque eu não tenho a menor ideia do tempo necessário para isso. E eu não posso fazer isso com você, Cloé. Você é tão jovem, bonita. Você tem tanto pela frente. Eu não posso, não tenho direito e nem devo empatar sua vida, pois eu lhe digo com toda sinceridade, Benjamin. Você não empata a minha vida, você não me atrapalha em nada. Escuta, presta atenção. Benjamin, eu amo ser a sua namorada. Eu amo. Se o casamento para breve é a única razão desse fim, então, por favor, não termina comigo. Não termina comigo, por favor. E simples assim, porque eu te amo. E eu te amo com toda a verdade do meu coração. Eu te espero, eu sou capaz de te esperar por uma vida inteira por um casamento. Mas vamos seguir juntos. Não vamos nos separar, não. Por favor, Benjamin. Minha decisão, Cloé. A minha decisão é definitiva. E creia, amanhã ou daqui um tempo, quando o tempo passar e você estiver com a cabeça mais fria, você vai me agradecer por essa decisão, que é difícil agora. Não pense que está sendo fácil para mim, mas você vai me agradecer por isso. Está tudo acabado. Decisão final. A expressão era uma só e real. E o meu mundo desabou. A felicidade experimentada ao longo daqueles 8 meses que durou o namoro, o noivado, de repente se transformava agora na mais profunda tristeza. Era algo tão agudo, mas tão dentro da alma e do coração, que representava que o sol para mim havia se apagado. Sem contar a vergonha que eu sentia, sabe? Os membros da igreja me olhavam como a pior das pecadoras. Eles olhavam para mim como se eu fosse a pior entre todas as pecadoras. Afinal, como que o pastor Benjamin, homem tão bom, sério, teria acabado o noivado com a Cloé sem motivo? Ah, isso não existe, sem motivo, isso é mentira. Algum motivo ela deu, alguma coisa ela fez. Todos entendiam que lógico que havia um motivo, e esse motivo só podia ser grave. Afinal, o que eu tinha feito de tão errado? As pessoas me cobravam, algumas diretamente, outros indiretamente, alguns com os olhares, outros com insinuações. Valia de tudo, até insinuações. Claro, eu estou falando aqui da reação dos membros da igreja, mas no fundo eu sentia isso dentro da minha própria casa. A minha mãe, coitada, envergonhada. Meu pai, envergonhado. Todo mundo os questionava. Mas Deus, o que a Cloé fez para o pastor acabar o noivado com ela assim? O que ela fez?
Sabe, ninguém via o problema no pastor, todo mundo via o problema em mim. E da mesma forma, a pergunta era feita para o meu pai. A minha mãe chega a me questionar: Cloé, vem cá, filha. O pastor descobriu sobre os seus outros namorados? É isso? Eu sabia, filha, bem que eu te avisei. Se guarda, minha filha, se guarda, minha filha. Mas quem disse que filha escuta a mãe? É isso. Eu chorava muito nessas horas, sabe? E ninguém tirava da minha cabeça também que aquela minha revelação da não virgindade para o Benjamin, embora ele tivesse reagido de um outro jeito, para mim ninguém tirava da minha cabeça que era isso. Tinha sido essa a causa, não tinha outra coisa. Qual é o outro motivo? Qual a outra razão? Do contrário, eu não tinha feito nada de errado se tirasse aquele episódio. A única pessoa que me apoiava em casa era o meu irmão Saul. Ele sempre dizia: tenha calma, minha irmã Cloé. Deus sabe o que faz. Deus sabe. Mas a verdade era que eu não me conformava, sabe? Eu não me conformava com o fim daquele noivado com o pastor Benjamin. Eu fiquei doente. E é verdade mesmo que a separação emagrece. Eu que já não era gorda, ainda emagreci mais de 6 quilos com aquela separação. Abençoado seja de fato o trabalho da gente, né? Oh Deus, como o trabalho da gente é abençoado. Não fosse o meu trabalho, eu acho que, sei lá, eu teria morrido de tanta tristeza, porque eu fiquei muito mal mesmo, muito mal. Era então, no meu trabalho, naquele departamento de marketing, onde eu trabalhava e ali encontrava ainda algum tipo de motivação. Especialmente porque eu trabalhava na área de pesquisa para o lançamento de novos produtos e eu tinha que sair a campo para ouvir a opinião dos consumidores sobre os lançamentos. Aquilo me distraía muito, sabe? E naqueles últimos meses, eu tinha ganhado um colega de trabalho espetacular, maravilhoso. Eu estou falando do Léo. O Léo, ele era um homem extremamente gato, lindo. Gato no sentido de ser bonito. O Léo era extremamente bonito, bonito mesmo. Ele usava uma barba sempre muito bem aparada, cabelos meticulosamente penteados. Ele tinha uma aparência máscula, uma voz grave, sem nenhum traço que pudesse ser confundido como afetado. Mas, de maneira surpreendente, ele me revelara que ele era gay. Não, ele não tinha jeito, ele não tinha características. Ele não era afeminado, ele não era afetado. Como já disse, traços másculos, a voz, o jeito de se portar, de falar. Mas ele tinha me contado. Ele era gay. Eu brincava com o Léo, que bonito como ele era. Ele se tornara para o mundo feminino um imenso de um desperdício, porque ele era lindo. Ele ria e ele brincava comigo. A gosto, amiga. O Léo, com seu bom humor e amizade, ele me ajudou muito. E ele mesmo achava que eu não devesse perder as esperanças, pois ele via o que ocorrera comigo como um caso muito mal explicado. Ele achava muito mal explicado, sem dúvida. Quando ele opinava dessa forma, dizendo não perca as esperanças, Cloé, eu acho esse seu caso com o pastor muito mal contado. Ele me ajudava, mas na prática, na realidade, nada acontecia que viesse de encontro às minhas esperanças. O pastor Benjamin, ele reagia de forma natural, sabe? Ele me tratava agora apenas como fiel lá da igreja, como se jamais um dia tivesse me namorado. Era o que eu vou chamar aqui até de um
uma indiferença do pastor para comigo. E isso não me ajudava em nada e me fazia mais mal ainda. Foi por essa razão que eu acabei também me afastando da igreja. Foi até um conselho do Léo, meu amigo lá da empresa. Cloé, quem sabe assim, você se afastando da igreja, ele comece a sentir sua falta e se toque. Porque, na minha opinião, esse pastor está precisando de um tratamento de choque. Eu guardei essa informação. Isso que me disseram o Léo, tratamento de choque. Guardei a expressão e fiquei pensando em algum plano. E 9 meses depois do fim do nosso noivado, eis que a chance se apresentou. Haveria uma festa na igreja de fim de ano. E eu achei que era hora de voltar, Mas já que o pastor precisava de um tratamento de choque, eu guardei a informação do Léo. Eu não iria voltar sozinha, não. Eu iria voltar para essa festa de fim de ano da igreja, mas eu ia trazer comigo a tiracolo um namorado lindo, um gato, um homem maravilhoso. Eu iria voltar namorando o Léo. Isso mesmo. Eu iria voltar namorando o Léo. Meu plano era exatamente esse. Eu pedi pro Léo que ele fosse comigo à festa, que ele fingisse ser o meu namorado. Ele ria muito, porque ele sempre muito bem-humorado e principalmente amigo como era. Ele topou o plano. Ele achava engraçado, porque ele fingiria que ele era o meu namorado. Ô Léo, eu guardei uma informação que você me passou. Ele precisa de um tratamento de choque. Se ele me vir com um outro homem, e um homem como você, bonito, lindo como você é, você pode me fazer carinho, você pode me agradar, ele vai se tocar. O tratamento de choque vai funcionar. Eu já escutei falar que funciona com tanta gente. Eu guardei a tua informação. Tratamento de choque para ele. O Léo embarcou na minha ideia, topou, aceitou. E eu fui. Na festa da igreja eu voltei, mas eu não voltei sozinha. Voltei com o gato do Léo, a tiracolo. Quando eu cheguei na igreja, com aquele homem lindo, todo mundo me olhava e eu só escutava o zum. Nossa, Cloé, olha aí, Cloé, namorado dela, é evangélico também, nossa. Ela trouxe o namorado com ela. Que homem lindo. Não, o cara é um gato. Com certeza ela tá fazendo isso aí pra mexer com o pastor Benjamin. Lógico que é pra provocar. Óbvio que quem pensasse assim não estava errado. Era do que consistia, na verdade, o meu plano. Meu irmão, lá de casa, ele era o único da família que sabia desse meu plano. E como sempre, ele me apoiava. E ele ficou incumbido de segurar o meu pai e minha mãe na hora H, porque nem eles sabiam. E parece que deu certo. A igreja inteira não comentava outra coisa. A Cloé tá com o namorado dela. E você viu? O cara é um gato. Nossa, como é que será que vai reagir o pastor, hein? Sei não, hein? Como é que será que vai reagir o pastor Benjamin? Tá aí a Cloé, o novo namorado dela é lindo. Você viu? Aquele ali, ó. Aquele ali. Saí da igreja com a certeza de que o objetivo fora atingido em cheio. Na rua, eu me despedi do Léo. E ele disse que teríamos muito o que conversar depois. Mas ele precisava ir embora. Isso era sexta-feira de noite. A festa
Foi sexta-feira à noite lá na igreja. Ele precisava ir embora porque ele estava atrasado para um compromisso dele. Eu o agradeci, 1000 vezes o agradeci, porque ele foi o característico namorado, ele foi o típico namorado, agiu como se fosse mesmo meu namorado carinhoso comigo. Amigo maravilhoso, eu estava tão grata a ele, agradeci ele demais. Como eu disse, a festa foi numa sexta-feira à noite. Então passa o sábado, o domingo, na segunda lá no trabalho, o reencontro com o Léo, a conversa com o Léo. E prestem atenção, porque essa conversa explica tudo. Diz o Léo: amiga Chloé, tudo bem? Tudo bem, Léo. Chloé, o que eu vou lhe dizer é definitivo, tá? O que eu vou te falar aqui é definitivo. Esqueça o Benjamin. Tira de uma vez por todas o Benjamin da sua cabeça. Como assim, Léo? Não entendi. Eu achei que fomos bem. Você fez direito o seu papel. Ele me pareceu nervoso. Como assim? Simples, Chloé. O Benjamin, ele não é nada do que você está pensando. Ele é gay. Mentira. Não é possível. Chloé, disso entendo eu, Chloé. Não se esqueça de quem eu sou, tá? E nós os gays, nos reconhecemos, nós nos conhecemos de olhar um para o outro, nos conhecemos de longe. O Benjamin, ele não é irmão, ele é uma irmã, ele é gay. E foi por isso que ele terminou com você pode ter certeza. Não, mas isso é uma suposição sua, Léo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca discordei de você, mas desta vez você está completo e totalmente enganado, Léo. Poderia sim ser apenas uma suposição minha, mas não é. Não é? Não. Porque no sábado eu conversei com ele. Você conversou com o Benjamin no sábado? Como assim, Léo? É que durante a festa, lá mesmo no ambiente da igreja, eu pisquei para ele num código nosso. E sábado, eu consegui o telefone dele e liguei para ele. E ontem, domingo, nós até nos encontramos. Não, fala agora a verdade. Você está brincando comigo. Por favor, desminta isso, Léo. Você está falando sério, Léo? Não posso desmentir, porque é a verdade. Ontem, domingo, eu me encontrei com Benjamin. E ele é gay. Não. Sim. É a verdade. Fiquei arrasada. Num primeiro momento fiquei destruída. Mas querem saber? Foi muito melhor saber a verdade. Porque, como diz a Bíblia, a verdade liberta. A verdade liberta. E está provado que liberta. Tanto liberta, vocês acreditam que o Benjamin e o Léo estão juntos hoje? Vivem juntos e são felizes. Hoje o Benjamin, ele continua sendo pastor cristão, mas numa igreja evangélica que admite pastores gays. Eu e o Benjamin nos tornamos ainda mais amigos agora. E ele agradece a mim pela sua libertação. Olha que coisa. Ele agradece a minha pessoa pela liberdade encontrada e a felicidade. Porque eu levei o Léo ao encontro dele.
O objetivo meu era outro, como vocês sabem. Mas eu levei o Léo ao encontro dele. Que coisa que é a vida. 2 anos depois disso, lá mesmo no meu ambiente de trabalho, conheci o Paulo. Nós começamos a namorar e com ele eu me casei. Sou feliz com o Paulo. Já ganhei uma menininha linda que tem meses. A Pamela. Foi uma homenagem a uma prima falecida do Paulo. Pamela, linda menina. Hoje o Paulo frequenta comigo a igreja em que o Benjamin é pastor. Frequentamos todos lá. A minha mãe não, meu pai não seguem a tradição. O meu irmão, inclusive, também frequenta a igreja que eu frequento. Meu irmão é muito meu amigo, como vocês puderam perceber durante a história. Era isso. Essa era a minha história que eu tinha para contar. Queria pedir, ao final da mesma, o seu comentário. Quero saber o que você achou. Queria que você opinasse. Aproveita, dá o teu joinha na história, entra para se inscrever nesse canal e, se sobrar gentileza, ajuda o Paulinho Boa Pessoa mandando um valeu demais.